Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Com a grave crise hídrica, setor de máquinas e equipamentos agrícolas amarga prejuízos. Governador Paulo Artung comenta o resultado das eleições do último domingo. Samarco é mais uma vez condenada a indenizar 35 famílias de Colatina. Acidente deixa uma pessoa ferida na BR-101 na altura do bairro Santa Cruz, em Linhares. Veja a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Estamos em pleno Outubro Rosa. A nossa entrevistada de hoje é a médica oncologista doutora Raquel Quintino, falando sobre esta iniciativa. Claro, o nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A grave crise hídrica e, consequentemente, a queda na produção agrícola tem afetado em cheio o setor de máquinas e equipamentos. Aqui em Linhares, as esperanças estão agora depositadas nas previsões de chuvas para os próximos meses. Não é de hoje que a situação dos produtores rurais não é nada boa. A longa estiagem, considerada a pior dos últimos 40 anos, fez muitos agricultores do Espírito Santo perder lavouras inteiras. Em algumas propriedades rurais, a queda na produção chegou a 70%, o que refletiu no setor de implementos agrícolas. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto de 2016, a indústria brasileira de máquinas e equipamentos agrícolas teve uma retração de 27,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Agricultores aqui do norte do Espírito Santo, por exemplo, devido à crise hídrica, não estão tendo como investir em novos equipamentos. Muitos não sabem como pagar as dívidas feitas anteriormente. A situação dos produtores rurais hoje, devido à crise hídrica, ela é complicada, ela é difícil. Posso dizer que ela é calamitosa. Nessa loja de implementos agrícolas em Linhares, a redução nas vendas foi bem significativa de 10 meses para cá. Esse ano se agravou muito com essa falta de chuva, né? Mas veio gradativamente, ela veio diminuindo, né? As vendas, né? E agora realmente nós estamos na dificuldade, mas estamos com esperança porque a gente acha que se chover, nós vamos retomar nossa caminhada aí nas vendas. Já nesta outra loja, a média de vendas era de 1.800 equipamentos por ano. Só que agora, em 2016, a empresa deve fechar o ano com apenas 700 equipamentos vendidos. Nós tivemos momentos ímpares, que foi em 2009, na verdade a partir de julho de 2008, quando começou Mais Alimentos, nós tivemos uma venda bastante agressiva, foi um crescimento muito grande para a empresa. E entre 2008, 2009 até 2013, então isso aí ainda estava em um percentual de juros de 2%, então vendeu-se muito. Mas de 2014, entre 2015 e 2016, esse juro subiu, nós tivemos essa crise hídrica, então esse mercado ele foi reduzido em torno aí de 27% a 29%. Por conta da realidade que assombra o setor, empresários criam estratégias para driblar a crise. Promoções, né? Sempre fazendo promoções e visitando o cliente em loco, né? Para saber como que está a situação dele no momento, né? A gente está vendo a dificuldade que está tendo, estamos tentando reverter, mas a gente sabe que isso aí só vai ser revertido se realmente chover. A estratégia maior foi o custo de manutenção, que baixou-se muito, o custo de horas trabalhadas também dos nossos técnicos, a gente baixou muito, reduziu muito. E isso fez com que nós pegássemos um mercado maior. Então, essa foi uma das estratégias. A outra é o banco da própria fábrica, que nós tínhamos um percentual trabalhado com ele e aumentamos muito este percentual de empréstimo através da fábrica, que é o Banco João Dir. Para o presidente do Sindicato Rural de Linhares, a única solução é chover na região nos próximos meses, para que assim os produtores rurais possam voltar a investir em suas propriedades.
Solução é Deus mandar chuva, essa é a solução. Agora, que nós precisamos de imediato, que nós estamos brigando pela renegociação das dívidas. O governo soltou um pacote de renegociação, mas não atende às nossas necessidades. Estamos buscando alterar esse plano de renegociação das dívidas dos produtores, para que o produtor possa, aí sim, estar voltando a investir em compra de equipamentos, em nova de infraestrutura na sua propriedade rural. Bom, agora é torcer para que a chuva caia e caia em abundância, né? A gente está precisando muito. A mineradora Samarco foi condenada mais uma vez pela Justiça de Colatina e deverá indenizar 35 famílias da cidade. Esta ação foi julgada pelo juiz do 3º Juizado Especial Cível de Colatina, que considerou procedentes os pedidos por danos morais e arbitrou em R$ 2.000 o valor de cada indenização a ser paga, totalizando R$ 70 mil de multa. Em todas as petições, os moradores do município pediam reparação pelos danos morais sofridos após a tragédia da barragem de Mariana, ocorrida em novembro do ano passado, quando a lama com os rejeitos de minério desceu pelo Rio Doce, deixando os moradores por dias sem abastecimento de água potável. A sede da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Faceli, passará a ser denominada de Professor Otaciano Carvalho Calmon. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador Amantino Pereira Paiva na sessão desta segunda-feira na Câmara e aprovada por unanimidade pelos vereadores. Familiares do homenageado estiveram presentes na sessão. A nova sede da Faceli está em construção e deve ser entregue à população até o final deste ano. E novamente, direto dos Estados Unidos, a coluna Economia e Negócios com o nosso consultor Abel Fiorotti. Vamos ver. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. A coluna está aqui direto dos Estados Unidos, repercutindo os assuntos aí do Brasil. Nessa semana, não poderia de comentar e repercutir, obviamente, as eleições de 2016 que ocorreram no último domingo. Bem, a nível macro, a grande novidade é que o PT encolheu. Isso mesmo, o PT só ganhou uma capital no Brasil, Rio Branco, no Acre. Em todas as outras capitais do Brasil não teremos mais governos do PT. No meu estado, o Espírito Santo, no nosso estado, somente um município teve um prefeito eleito do PT, que é o município de Barra de São Francisco. Todos os outros municípios do Espírito Santo também não têm mais governantes do PT. Depois de tantos os desmandos da Operação Lava Jato e tudo aquilo que a gente foi submetido nesses últimos anos, o PT tem colhido nessas eleições, seu grande perdedor, nos dá ânimo, esperança de dias melhores a nível nacional. Isso é muito bom. A gente fica bem satisfeito com isso. Depois de tantos os desmandos, o povo brasileiro respondeu nas urnas e isso é muito positivo. Vamos avaliar agora regionalmente. Vamos falar da cidade de Linhares. Na cidade de Linhares, o Guerino Zanon foi eleito, ele e seu vice Paulinho, de forma incontestável. Uma vitória muito significativa. Tiveram mais de 73% dos votos válidos. Todos os outros candidatos juntos tiveram menos da metade dos votos da chapa do Guerino Zanon, junto com Paulinho da Panam. Uma vitória macro mesmo, uma grande vitória, o que lhe dá uma responsabilidade muito grande de fazer um excelente governo. A sociedade linharense votou de forma conservadora, eu diria, não quis arriscar, e acreditando na capacidade de gestão e articulação política do gestor, que já tem vai para o 4º mandato, de prefeito da cidade de Linhares. Então isso credenciou a ter essa ótima votação e com isso gera uma expectativa enorme. A gente torce e deseja que façam, tanto o Guerino quanto o Paulinho, uma excelente gestão para retomar o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade de Linhares, que merece. Alguns números interessantes da nossa eleição. Nós tivemos 9% de brancos e nulos, que seria aí o terceiro colocado, teria o Guerino e Eliana, brancos e nulos em terceiro lugar. Depois vem o Cardia com 6,97% e depois vem o Paneto e o professor João. Nós tivemos também um fato curioso que vem aumentando eleição após eleição, um número muito grande de pessoas ausentes. Inclusive eu, que estou aqui, não pude votar, mas é um fenômeno que vem aumentando, talvez devido a uma parte da população não estar mais satisfeita com o ambiente político e a pessoa simplesmente não vai votar, que é uma pena. Alguns têm um fato justificado, outros nem tanto. Mas em Linhares nós tivemos 29.751 eleitores que não votaram, um número muito expressivo.
No que diz respeito à eleição de vereador, nós tivemos uma renovação, tanto que o vereador mais votado foi o Ricardinho da Farmácia, que teve uma eleição também expressiva, tendo mais votos que alguns candidatos a prefeito, inclusive. Ricardinho da Farmácia, nós temos outros novos vereadores também, alguns reeleitos. A nova Câmara Municipal de Linhares, a qual eu desejo também um ótimo trabalho na próxima legislatura. Então essa é a nossa análise das eleições de 2016. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Valeu, Abel. Obrigado pela sua participação. A gente te espera na próxima terça-feira. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta em toda a região. A quarta-feira será com muita nebulosidade e chuva em alguns momentos do dia. Aqui em Linhares, temperaturas entre 20 e 30 graus. Colatina um pouco mais amenas, entre 20 e 26 graus. São Mateus com mínima prevista de 21 e máxima de 30. Em Vitória, mínima de 20 e a máxima chega aos 26 graus. Não sai daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o governador Paulo Artung comenta o resultado das eleições do último domingo. Nós já voltamos em um instante só. Um acidente envolvendo 2 veículos na BR-101, na altura do bairro Santa Cruz, aqui em Linhares, deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta terça-feira. A gente vê aí as imagens desse acidente. A vítima foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, com alguns ferimentos, foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, mas passa bem, segundo informações. De acordo com testemunhas, os 2 carros seguiam paralelamente no sentido Soretama, um na pista lateral e outro na via central. No cruzamento próximo ao bairro Santa Cruz, o condutor que seguia pela lateral resolveu cruzar a pista para retornar ao centro da cidade quando houve a batida. Apesar dos estragos que a gente viu aí, os danos nos 2 veículos, por sorte, apenas uma pessoa ficou ferida nesse acidente. O governador Paulo Artung reuniu a imprensa nesta segunda-feira e comentou as eleições para prefeito e vereadores no Espírito Santo. Para Artung, o clima em todo o país entre os eleitores não foi dos melhores. O governador classificou as eleições municipais deste ano como frias. Uma eleição gelada, um distanciamento da população. Cada eleição no Brasil, um número maior de eleitores está deixando de votar ou está votando nulo e branco, né? Então, assim, tem uma coisa preocupante no sistema político brasileiro. E afirmou que neste segundo turno vai manter a coerência e o foco nas atividades de seu governo. Quando questionado sobre o vídeo em que aparece dando apoio ao candidato à Prefeitura da Serra, Sérgio Vidigal, do PDT, disse que vai se manter focado em governar o Estado. O comportamento vai ser o mesmo. Assim, o governador é dedicado à administração, muita força, como eu trabalho, as pessoas me conhecem, e a equipe de governo, toda ela liberada 100% para apoiar o candidato que achar melhor na interpretação dos grupos que representam, dos partidos que representam, das forças políticas que representam. E o governador Paulo Artung disse ainda que o próximo passo vai ser convocar os jovens prefeitos eleitos para dialogar. Acho que é uma contribuição que eu posso dar, que os prefeitos precisam iniciar a sua ação buscando o reequilíbrio das contas públicas, né, ou a manutenção do equilíbrio. E agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 475 a saca. Arábica 7, R$ 419. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 455 a saca. O assunto agora é esporte com Altemar Félix. Muito bem, o que tudo indica, Linhares tem agora especificamente um representante para o esporte. Jean Menezes está aqui, foi eleito com 1.346 votos e exatamente com a bandeira principalmente do esporte. Parabéns, Jean. Obrigado pela conquista. Bom, Jean, em rápidas palavras, como é que você avalia essa conquista? Essa conquista, né, é de todos nós, onde que a população viu na minha pessoa um representante do esporte, da saúde, da educação, da mobilidade urbana. Não vou abraçar só uma bandeira, pode ter certeza, eu vou fazer o melhor para Linhares. E principalmente no esporte, onde que eu tenho uma paixão muito forte, né? Essas modalidades esportivas. Eu gosto do atletismo, do futebol, onde que nós iremos, juntamente com o Poder Executivo, poder realmente trazer qualidade de vida para a população linharense.
Linhares precisa de um grande ginásio poliesportivo para centralizar, né? O nome já diz poliesportivo, diversas modalidades, e também de um estádio de futebol maior. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que já foi também ministro dos Esportes, é o Marcos Pereira, que é linharense, adotado em São Mateus, e que é o presidente do seu partido. Isso pode ajudar na conquista de benefícios, principalmente para o esporte aqui em Linhares? Uma conversa que eu vou ter com o Guerino Zanão, pode ter certeza que o município disponibilizando de um terreno, aí sim nós podemos buscar essa verba federal, principalmente para ajudar o município, porque o município não está passando poucas e boas, né? Então está passando por más gestão, então assim, nós não poderemos prometer de imediato uma obra, que eu não posso prometer, mas sim eu vou ajudar o município, está buscando recursos para futuramente nós estarmos, né, colocando um estádio ali sim, dentro daquele estádio tem várias outras modalidades esportivas. Valeu, obrigado, Jean. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Sem esportes, sem notícias. Obrigado, Altemar. E no próximo bloco do nosso telejornal você confere uma entrevista com a médica oncologista doutora Raquel Quintino. Ela fala sobre o Outubro Rosa e os cuidados para evitar o câncer de mama. É depois do intervalo, a gente já volta. Pois é, minha gente, começou em todo o país, mais uma vez, o Outubro Rosa. Nessa iniciativa idealizada para chamar a atenção da população quanto ao controle do câncer de mama. Aqui ao meu lado está a médica oncologista, cirurgiã oncologista da Unacom, a unidade de oncologia do Hospital Rio Doce aqui de Linhares, a doutora Raquel Quintino. Tudo bem, doutora Raquel? Tudo bem. Bom, mais um ano, mais uma campanha. A gente estava analisando ali os números do INCA, a possibilidade de que pelo menos 58 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados em 2016 no país. É um número altíssimo, né, doutora? É um número bem alto. E a gente tem que considerar também a importância dessa campanha, porque o número de mortes também é bem alto. A estimativa foram de 15 mil casos de mortes para 2016 por câncer de mama. E esse número alto se dá a grande importância dessa iniciativa, dessa campanha, que a gente consegue diagnosticar mais os pacientes que antes não eram diagnosticados e muitas vezes faleciam sem ao menos saber qual era o diagnóstico. Às vezes tinha até um desconhecimento da causa-morte e ao ver, pode, né, ter sido, né, em muitos casos. Agora, a medicina ela avançou muito em relação ao tratamento, né, e ao diagnóstico do câncer de mama. A senhora acha que... Agora, é uma doença ainda muito grave, né, muito severa se não for diagnosticada no tempo correto. Sim, porque o câncer de mama ele pode dar metástases, né, que a gente chama popularmente de espalhar para pulmão, para fígado, para osso. Se diagnosticado precoce, a gente diminui a chance de ocorrer as metástases. Ele atingir outros órgãos e por aí vai, né? Agora, o diagnóstico precoce, a senhora sempre fala isso, né, já falou isso em outras entrevistas, ele é fundamental então, né? Ele é fundamental. Se a gente pega uma paciente com um diagnóstico inicial, vamos supor um estádio 1, 100% das pacientes vão ficar bem durante 5 anos, que a gente chama taxa de sobrevida em 5 anos. 100% vai ficar bem. Entendi. Então faz toda a diferença. Agora, doutora Raquel, o diagnóstico precoce certamente implica em exames periódicos, né? De quanto em quanto tempo a mulher e qual a idade que ela deve começar a fazer esses exames? Nós preconizamos a partir dos 40 anos a realização de mamografia anualmente. Porém, o Ministério da Saúde disponibiliza nas redes municipais, nas redes básicas de saúde, para todas as mulheres entre 50 e 69 anos, mamografia bianual. Essa mamografia no serviço público, a partir dos 40, ainda não existe gratuitamente? Precisaria de ter alguma indicação, algum médico solicitando. A partir dos 50, não. Eu cheguei no postinho, eu consigo. Já é direito? Já é direito. Tá certo. Agora, a senhora me falava aqui em off que os homens também podem desenvolver câncer de mama, né? Sim, 1% dos casos de câncer de mama são no homem. É bem raro, mas pode ocorrer. Pode ocorrer. E o tratamento é o mesmo, o diagnóstico também é o mesmo. Em relação à hereditariedade, né, a senhora falou dos 40 anos em diante, as mulheres precisam fazer anualmente. Se houver casos na família, eu imagino que o tempo deve ser antecipado. Sim, a gente preconiza assim, avaliar qual foi a idade do primeiro caso na família. Então, 10 anos antes, se preocupar já em começar a investigação. Ou seja, aos 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos, você pode começar com ultrassom de mama, que nessa idade ainda não é possível a mamografia. Então, uma mulher, uma jovem que tenha tido na família um histórico de alguém da família que tenha tido câncer de mama, deve ter uma atenção redobrada quanto a isso, então. Procurar o médico antes, então.
E alguns critérios que nos levam a pensar na mutação do BRCA1 e 2, que não é esse o caso, né? Só da genética, só por ter algum caso na família, não. Mas câncer de homem, câncer de ovário, se tem mais de um caso na família com idade menor de 50 anos, aí sim a gente deve fazer essa pesquisa do teste. Pois é, a gente ouve, né, viu falar de muitos casos aí de câncer de mama em que as mulheres tiveram que retirar o seio, retirar a mama. Isso é só em casos mais avançados? Como é que funciona isso, doutora? Sim, de acordo com o tamanho do tumor. Até 3 e 4 centímetros é possível a gente fazer só um segmento da mama, a segmentectomia, tirar só um fragmento da mama e não ela inteira. Entendi. A partir disso, a gente tem que partir para a mastectomia e tirar a mama inteira. Mas em alguns casos ainda é possível fazer a quimioterapia antes, reduzir o tumor e ainda assim retirar só uma parte da mama. Aqui em Linhares hoje, como é que nós estamos? Nós temos a Unacom, que tem feito um trabalho belíssimo, mas hoje, por exemplo, é possível fazer o tratamento contra o câncer, aliás, não só o câncer de mama, mas de outros também aqui na cidade? Sim, da parte cirúrgica é possível todos os tipos de cirurgia, quimioterapia também conseguimos todos, tratamento hormonal também. Olha que interessante. A única coisa que ainda não temos é a radioterapia. Porém, todos os pacientes conseguem realizar a radioterapia, a gente consegue um encaminhamento, consegue a ambulância, tudo é disponibilizado para que o paciente possa completar o tratamento. Durante muito tempo foi uma queixa exatamente de pacientes, né, de terem que viajar para Vitória e há todo um desgaste, né, físico e psicológico de quem passa por um problema. Uma facilidade tá bem próxima aqui. Né? Esse é o maior orgulho dos pacientes, é poder dizer que podem continuar aqui. Poxa, que maravilha. Agora, a senhora tem uma média de quantos pacientes são atendidos, ou pelo menos com suspeita, né, de que esteja com o público feminino, nós estamos falando, das mulheres, né? Não só do câncer de mama, mas de outros cânceres também? Sim. Então, qualquer paciente com suspeita, não só o diagnóstico, mas com suspeita, pode ser encaminhado para a Unacom. A rede básica, através do CISREG, encaminha com o BPAI. É importante falar porque às vezes os pacientes não conseguem chegar diretamente lá e marcar. Está tudo interligado, Tudo interligado às redes. Então, basta ir até o postinho, fazendo um encaminhamento com o BPAI, vai até o CISREG, no AMA, na Secretaria de Saúde, que é encaminhado para a gente numa velocidade... Isso é tudo passo a passo ali, Passo a passo, mas assim, dentro de rápido, 2 semanas já conseguiu tudo. Vocês têm uma média de quantos por mês, por exemplo? A gente tem uma média de 400 atendimentos mensais. Isso para a região aqui, Linhares ou a região toda? A gente abrange o sul do estado, né? Sul da Bahia, norte do estado São Mateus. Toda essa região nossa aqui do norte. Pinheiros, né? Isso. É um número altíssimo, né? 400 pessoas, 400 mulheres. Né? É bastante gente sendo atendida. Ainda é alto, né? Claro que nem tudo isso configura, né? Nem todos serão câncer, efetivamente. Mas há uma suspeita e é encaminhada. Isso. Doutora, os casos de câncer, a senhora acha que eles têm crescido ano a ano em função do diagnóstico que ficou mais apurado? Porque, assim, no passado não se tinha um número tão alto, né? O diagnóstico que melhorou ou os casos realmente têm aumentado? O diagnóstico melhorou bastante. Ficou mais preciso. Ficou mais preciso. As campanhas de prevenção têm ajudado no rastreamento das pacientes que antes não faziam nenhum tipo de exame para rastrear. E sim, no hábito de vida ele é muito importante. 30% dos casos seriam evitáveis com hábitos de vida saudáveis. Então, alimentação, atividade física, manter o peso. Entendi. Só com isso, evitar o tabagismo, evitar o álcool. Então, se a gente tem uma vida mais desregrada, a gente aumenta a chance também de ter câncer. Tá certo. A gente falava muito do autoexame também. Hoje a gente ouve falar menos, mas enfim, ele também é eficaz. É importante a mulher fazer o autoexame em casa? Sim. O autoexame ele é importante como uma maneira de se conhecer e palpar alguma alteração. Não é ele que vai te dar o diagnóstico, não, mas ele é importante para a mulher se conhecer. Então, em vista de qualquer alteração, o que a gente pede sempre para procurar? Nódulo, caroço na mama, saída de secreção no mamilo, inversão do mamilo, a pele avermelhada, tipo casca de laranja. Alguma anormalidade, é bom procurar um médico. Né? Tá certo. Bom, o autoexame já dá ali alguma pista, né? Isso. Não significa também que qualquer caroço, qualquer... Exatamente. Por que o Ministério da Saúde fala que ele nem é tão importante? Porque aumentou muitos falsos positivos. A maioria não é nada, mas palpei está estranho. Um nódulo, já não é bem assim. Né? Perfeito. Lembrar também que no próximo sábado, em comemoração a esse mês tão especial, o Hospital Rio Doce realiza uma caminhada, não é isso? Fala pra gente um pouquinho sobre esse evento. Queria aproveitar para chamar a todos, que é uma campanha muito legal que a gente está tentando fazer. Como todos os primeiros que chegaram, os 300 primeiros terão camisas, terá lanche, para a gente enfatizar a importância do diagnóstico precoce e do rastreamento, que é possível tratar, é possível curar
e é possível fazer tudo isso aqui em Linhares. Então é de sábado, às 8 horas da manhã, em frente ao Hospital Rio Doce. Concentração ali, vamos fazer uma caminhada pelo centro da cidade, né? Que maravilha. Quero agradecer demais aqui a presença da doutora Raquel Quintino, ela que é cirurgiã oncológica da Unacom, a unidade de oncologia do Hospital Rio Doce Linhares, revolucionou na chegada dessa unidade para cá. Como eu disse, antigamente a gente ia para tudo era em Vitória. Hoje muitas coisas são realizadas aqui. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua presença, tá? É isso aí, minha gente. A gente continua nesse Outubro Rosa, vez por outra, abordando a doutora Raquel lá, trazendo mais alguma informação importante para você ficar bem informada, viu? Você, mulher e homem também, né? Ela disse que é raro, mas existe também o câncer de mama para o sexo masculino. Minha gente, e assim esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco, participar, mandar sua mensagem pelas redes sociais, no facebook.com/tvC Linhares e ver todo o nosso conteúdo por lá e também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Muito obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.